Uma das coisas que deixou a vida um pouco mais significativa foi o fato de eu me envolver em várias outras atividades. Por exemplo, antes eu me dedicava basicamente a estudar, trabalhar e cuidar da minha mãe. Então eu tinha muitos desejos e sonhos e vontade de fazer atividades que, por ter que ficar em casa no tempo restante, né, já que ficava um cuidador durante o dia para eu poder estudar ou trabalhar, quando eu chegava em casa eu tinha que me dedicar aquele tempo para minha mãe, porque ela não podia ficar só, entendeu? Então assim, depois que eu comecei a ajustar várias coisas na minha vida, que eu deixo inclusive no e-book aqui do Para Cuidar dos Pais, eu comecei a ter possibilidade de estar saindo um pouco desse esquema, desse enredo de dedicar o meu tempo inteiro para minha mãe, para também me dedicar a mim aos meus projetos. Exatamente agora, eu estou indo para uma escola, no qual eu sou um voluntário e faço a doação de insumos, de materiais para essa escola ter a possibilidade de ter uma horta lá. Então, assim, eu gosto muito de paisagismo, de jardinagem, é minha área de atuação, de trabalho. E atualmente eu posso deixar uma pessoa cuidando da minha mãe, não porque ela está numa situação de crise, ou não porque isso ou aquilo, mas eu posso deixar uma pessoa cuidando da minha mãe enquanto eu vou fazer outras atividades que me dão a possibilidade de crescer, seja como pessoa, seja espiritualmente, seja como foi conhecer também outras pessoas incríveis, né? Nessa escola, não só achando graça com as crianças, né, com aquelas coisas de criança, mas também com os professores, né? Eu tenho amizade com um desses professores que fez essa ponte, e aí é bom que eu estou conhecendo outras pessoas. Então, assim, muitas coisas são abertas e desbloqueadas na nossa vida pela possibilidade de a gente se dispor a novas atividades. Quando eu vivia nesse seio, né, que eu vivia nessa situação de basicamente trabalhar, estudar e ficar em casa e cuidar, porque havia sim essa necessidade, mas quando eu compreendi que eu podia me desenvolver para conseguir, a partir desse desenvolvimento, cortar um pouco mais esse cordão umbilical, né, poder fazer mais atividades fora, foi uma grande virada de chave. Então eu espero que eu esteja deixando essas ideias aqui para vocês. E não só isso, ontem mesmo eu fui olhar um terreno no condomínio. Eu vou mostrar para vocês, mais ou menos. Esse lugar que eu fui olhar, ele não se trata apenas de um canto que eu vou comprar um terreno para fazer minha casa. Apesar de quando eu construir, ser um lugar que eu vá mais ou menos nos finais de semana. Eu pretendo ainda passar a semana por aqui gerenciando uma coisa ou outra, até porque é um lugar um pouco distante, ainda vai ter tempo de construção, enfim. Mas eu já estou fazendo esses planos, né, de uma casa, de estruturar a minha vida para quando essa fase, em algum momento, ser encerrada, porque é uma realidade, né? Nós que cuidamos dos nossos pais, em algum momento a gente vai ter que lidar com a vida sem eles. Então eu estou também fazendo os meus planos para como é que vai ser minha vida após esse momento. Não é algo que eu espere, não é algo que eu anseie, mas quando a gente passa de ser, sai da situação de um filho passivo, né, que fica aceitando as surras que a vida dá, e passa a ser um filho cuidador com responsabilidades, né, com planejamento, que eu deixo tudo como aí no material como cuidar dos pais, você começa a ter mais protagonismo na própria vida, você começa a poder executar seus sonhos, correr atrás das coisas, e não simplesmente ficar levando aquelas porradas de eita, agora eu tenho que apagar um incêndio, né? Eita, agora eu tenho que ir para internação e levar para o hospital e tenho que cancelar a prova, tenho que cancelar tal compromisso. A gente sai desse esquema, desse emaranhado do tudo virou um incêndio, e a gente passa a gerir, a ter poder de gestão da própria vida. Atualmente, até quando minha mãe tem uma condição de internação, eu vou lá, vejo as condições, converso com os médicos, e se eu precisar resolver alguma coisa da minha vida, eu deixo uma pessoa da minha confiança lá, resolvo e depois volto. Antes, eu tinha que abrir mão de prova, de nota de prova, eu tinha que abrir mão de trabalho, porque eu ficava lá, né? Até mesmo em momentos que eu poderia estar delegando para uma pessoa me ajudar. Porque qualquer coisa que aconteça, sendo uma pessoa de confiança, essa pessoa lhe liga e você vai lá e resolve. Então a gente tem que assumir esse lugar de filhos adultos, que é o lugar que a gente vai e resolve, não só o lugar que a gente vai e apanha e se sacrifica e só abre mão. A gente precisa se desenvolver enquanto pessoa, assumir esses lugares de gestão na nossa própria vida, para a gente ver a nossa vida se transformar. Bem, eu vou deixar vocês aí com o restante do vídeo, porque agora eu tenho que correr para a escola. Tchau! Ver, tem a possibilidade de infiltrar um pouco mais de água. Entendeu? Então é como se fosse um mini